Muita gente conhece o filme Olhos Famintos como um dos longas de terror mais marcantes do início dos anos 2000. A história acompanha dois irmãos que, durante uma viagem por uma estrada deserta, presenciam algo extremamente perturbador. Um homem misterioso jogando o que parece ser um corpo dentro de um prédio abandonado. A partir desse momento, eles passam a ser perseguidos por uma criatura aterrorizante. Mas o que pouca gente sabe é que a cena inicial do filme não surgiu apenas da imaginação do roteirista e diretor. Na verdade, ela foi inspirada por um crime real que aconteceu nos Estados Unidos no começo dos anos 90. Um caso brutal que chamou a atenção da mídia e que acabou se tornando a base para uma das sequências mais memoráveis do cinema de terror. A inspiração para essa história surgiu quando o diretor do filme, Victor Salva, estava assistindo televisão. Em março de 1991, o programa investigativo Unsolved Mysteries exibiu um episódio que reconstituía um crime chocante ocorrido no estado de Michigan. O episódio contava a história de um homem chamado Dennis Dupuy, e a forma como o caso foi apresentado acabou chamando muito a atenção de Salva. O que mais impressionava não era apenas o crime em si, mas a sequência de acontecimentos envolvendo testemunhas que, por acaso, presenciaram um momento crucial da história. Aquela situação real era tão tensa e cinematográfica que acabou despertando a ideia para o início do roteiro de Olhos Famintos. Tudo começou no dia 15 de abril de 1990, durante o feriado de Páscoa. Dennis Dupuy foi até a casa de sua ex-esposa, Marilyn Dupuy. O relacionamento entre os dois já havia terminado, mas um juiz havia decidido que Dennis ainda tinha o direito de visitar os filhos ocasionalmente. Naquele dia, ele pretendia levar as crianças para um passeio. No entanto, Marilyn não concordou com a ideia. Ela permitiu que Dennis visitasse os filhos, mas disse que a visita deveria acontecer dentro da própria casa, sem levá-los para fora. Aquilo foi o suficiente para provocar uma discussão intensa entre os dois. Dennis acreditava que Marilyn estava tentando afastá-lo das crianças. A conversa rapidamente se transformou em uma briga, e a situação saiu completamente do controle. Durante o confronto, Dennis começou a agredir Marilyn fisicamente. Em meio à luta, ele a empurrou pela escada que levava ao porão da casa. A queda foi violenta. Depois disso, ele desceu até o pé da escada, pegou Marilyn e disse aos filhos, que haviam presenciado tudo, que levaria a mãe deles para o hospital. Aquela foi a última vez que as crianças viram a mãe com vida. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, duas pessoas seguiam por uma estrada tranquila chamada Snow Prairie Road, perto da cidade de Coldwater, no estado de Michigan. Os irmãos Ray e Marie Thornton estavam dirigindo pela região apenas para passar o tempo. Durante o trajeto, eles brincavam de um jogo simples, tentar formar palavras ou frases usando as letras das placas de carros que passavam pela estrada. Era uma maneira descontraída de se divertir durante a viagem. Mas a tranquilidade daquele passeio estava prestes a acabar. Em determinado momento, uma caminhonete Chevrolet verde, modelo de 1984, passou por eles em altíssima velocidade. A atitude chamou a atenção dos irmãos, mas inicialmente eles não deram muita importância. Pouco tempo depois, porém, eles se aproximaram de uma escola abandonada à beira da estrada. E foi ali que presenciaram algo extremamente estranho. Ao olhar em direção ao prédio abandonado, os irmãos viram o motorista da caminhonete parado perto do local. O homem estava retirando algo grande do veículo. Parecia ser um objeto pesado, enrolado em um lençol ou cobertor. Em seguida, eles viram o homem jogando aquilo dentro de um buraco próximo ao prédio da escola. A cena foi rápida, mas extremamente perturbadora. Aquilo não parecia algo normal. Nesse momento, o homem percebeu que estava sendo observado.
Assim que notou a presença do carro dos irmãos, ele voltou correndo para a caminhonete e entrou no veículo. O que aconteceu em seguida foi uma perseguição assustadora pela estrada. O homem começou a seguir Ray e Marie em alta velocidade, como se estivesse tentando intimidá-los ou impedir que eles contassem o que tinham visto. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas conseguiram manter a calma. Depois de alguns minutos de perseguição, eles finalmente conseguiram despistar o veículo e fugir. Assim que tiveram a oportunidade, entraram em contato com a polícia e relataram tudo o que haviam presenciado. Graças ao testemunho deles, as autoridades puderam retornar ao local e investigar a área próxima à escola abandonada. Foi então que descobriram a verdade. Dentro do local indicado pelos irmãos estava o corpo de Marilyn Dupuy. O crime havia sido confirmado e Dennis Dupuy se tornou oficialmente um homem procurado pela polícia. No entanto, apesar das evidências e das buscas intensas, ele conseguiu desaparecer. Durante aproximadamente um ano inteiro, Dennis conseguiu evitar a captura. Ele fugiu para outro estado e permaneceu escondido enquanto as autoridades continuavam procurando por ele. O caso ganhou grande repercussão e passou a ser investigado em diferentes regiões do país. Finalmente, em 1991, a polícia conseguiu localizar Dennis no estado do Texas. Quando os policiais tentaram abordá-lo, iniciou-se uma perseguição. Encurralado dentro de seu carro e sem possibilidade de escapar, Dennis tomou uma decisão final. Antes que pudesse ser preso, ele tirou a própria vida dentro do veículo, encerrando de forma trágica um dos casos criminais mais perturbadores daquela época. Quando Victor Salva assistiu à reconstituição desse caso no programa Unsolved Mysteries, uma parte específica da história chamou profundamente sua atenção. A cena dos irmãos dirigindo pela estrada, vendo um homem misterioso descartando um corpo em um prédio abandonado e depois sendo perseguidos por ele, parecia algo saído diretamente de um filme de suspense. Aquela sequência real acabou se transformando na base para o início de Olhos Famintos. No filme, a situação é muito parecida. Dois irmãos estão dirigindo por uma estrada deserta quando veem um homem estranho jogando algo que parece ser um corpo dentro de um antigo prédio abandonado. Assim como aconteceu na história real, o homem percebe que está sendo observado e começa a persegui-los pela estrada. Mais tarde, eles decidem voltar ao local para investigar. E é aí que o terror realmente começa. Claro, a partir desse ponto, o filme segue um caminho completamente fictício, introduzindo uma criatura sobrenatural que passa a perseguir os protagonistas. Mas toda a tensão inicial, aquela sensação de perigo real e aquela sequência da estrada foram diretamente inspiradas no caso verdadeiro de Dennis Dupuy. Essa conexão entre um crime real e um filme de terror mostra como, muitas vezes, as histórias mais assustadoras não surgem apenas da imaginação. Às vezes, elas nascem de acontecimentos que realmente aconteceram. E no caso de Olhos Famintos, a cena que dá início a toda a história tem raízes em um episódio trágico e perturbador da vida real, algo que torna tudo ainda mais inquietante.